Oi meus amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. Meus amores, temos aqui três opções. Eu era para pôr só as runas, mas depois achei melhor pôr aqui os números também para vocês se localizarem melhor. Opção número 1, opção número 2, opção número 3. O que é que nós vamos perguntar hoje? Quais os meus dons psíquicos? E depois, com este oráculo, eu vou ver se eles estão bloqueados ou não, tá bem? O que é que vocês precisam de fazer para desbloquear? Vou utilizar aqui o oráculo egípcio para ver o que é que está bloqueado, se está alguma coisa bloqueada, se não está, ok? Às vezes nós podemos ter a capacidade, mas ela estar um bocadinho bloqueada, ou então nós bloqueamos porque temos medo, ou porque não queremos mostrar, ou porque achamos que vamos ser marginalizados pela sociedade. Há muitas pessoas hoje em dia, menos, quando eu comecei havia muito mais. Mas há muitas pessoas que ainda têm medo da opinião dos outros sobre as suas capacidades e então não vão ao centro espírita, não fazem cursos, não fazem nada, camuflam ali as suas intuições e intenções em relação à espiritualidade, com medo da opinião dos outros, com medo de serem criticados, com medo de serem julgados, com medo de que a sociedade os incrimine. É a opinião de cada um, não é? E vale o que vale e temos que respeitar aquilo que cada um sente, não é? Então temos aqui a opção número 1, opção número 2 e opção número 3. Vocês podem escolher mais do que uma opção, mas eu iria pedir-vos para vocês escolherem primeiro uma, tá bem? E ouvirem bem tudo o que eu vou dizer sobre essa capacidade mediúnica, tá bem? E o que é que se passa convosco a nível dessa capacidade. Claro que existem testes para vocês saberem os dons psíquicos. Claro que existem informações para vocês saberem lidar com essas tais capacidades. Vocês já sabem que eu não gosto de lhe chamar dom, não é? Dom acho que põe o médio num patamar muito elevado, que não é aquilo que nós pretendemos. O médio não deve ser uma pessoa superior às outras, pelo contrário. Portanto, deve sempre desvincular-se do ego logo. O médio não deve ver-se como tendo um dom, que é uma capacidade muito superior às outras pessoas, não é? Como se só ele conseguisse ser alguém especial, sendo que todos nós temos capacidades mais umas do que outras. Há quem sinta o coração a acelerar muito quando há alguma coisa, há quem ouça um zumbido nos ouvidos, há quem veja, há quem incorpore, e somos todos válidos, todos super importantes, cada um com a sua capacidade, cada um com a sua forma de sentir a espiritualidade. Se uma coisa é melhor do que a outra, não. Está bem? A meu ver, de tudo aquilo que eu aprendi, já são muitos anos de centro, não é? Já são muitas formações em cima. Não acredito que essa coisa do dom seja assim uma realidade. Acredito mais que temos capacidades mediúnicas, que é aquilo que nós vamos ver aqui, não é? Capacidades psíquicas, que podem ou não ser desenvolvidas e podem ou não ser cortadas pela pessoa, trazendo com que as coisas possam às vezes não correr tão bem na nossa vida assim, porque nós estamos a renegar algo que nós somos. Não é? Portanto, pode ser mais difícil para as pessoas que deixam de lado aquilo que elas são e não aceitam as suas capacidades porque ainda não estão preparadas para o fazer. E vamos levar para esse lado, está bem? Então, a opção número 1, 2 ou 3. Quais os meus dons psíquicos? Quais os meus dons psíquicos? Vamos ver? Eu vou tirar aqui os numerozinhos. Vou deixar depois só as runas, está bem? Vamos para aqui a número 3. A número 2 aqui também para o lado. E vamos aqui deixar aqui assim esta runazinha que é o símbolo do 1. Ora, muito bem. Então, a primeira carta diz-nos: escute a sua intuição. O seu corpo está a receber mensagens
precisas do divino. Então, esta pessoa que nós estamos aqui a ver, que escolheu a opção número 1, vou chegar o mais possível para aqui, que é para caberem as outras cartas. Esta pessoa que escolheu a opção número 1 é uma pessoa que tem uma intuição muito apurada. Portanto, é alguém que, se quiser e se deixar envolver, é alguém que consegue ouvir muito facilmente, ter noção muito facilmente das mensagens que lhe são passadas da parte espiritual. É alguém que tem uma capacidade de audição, portanto é alguém que ouve. Atenção que estas manifestações, com estas pessoas que escutam a intuição, muitas das vezes são pessoas que podem escutar de diversas formas, ok? A mediunidade não pode ser medida só por ouvir claramente, como se vocês ouvissem aquilo que eu estou a dizer agora, não é? Assim, exatamente, com palavras, com frases, bem. Há pessoas que ouvem um zumbido nos ouvidos e depois é aquilo que elas sentem. E sabem que o que elas estão é escutar a intuição, está bem? Porque elas não têm uma capacidade de visão, por exemplo. Sentem só, portanto é um sensitivo. É alguém que sente aquilo que está a acontecer ou aquilo que vai acontecer. Mas começa por um sentido de audição. Um zumbido nos ouvidos, um zumbido nos ouvidos associado a um aperto no peito e há a sensação de que alguma coisa não está bem. Às vezes não sabem bem com quem, mas é uma sensação de que algo não está bem. E são pessoas também que do nada acordam com aquela sensação de hoje alguma coisa não está bem. Ou de repente lembram-se de alguém e apetece-lhes muito ligar a essa pessoa, telefonar a essa pessoa, e essa pessoa não está a passar por o melhor dia ou pela melhor fase de vida, ok? Portanto, são pessoas que, acima de tudo, sentem, ok? Sentem. Muitas das vezes não sabem explicar o que é que sentem, não sabem definir o que é que sentem, mas sentem que alguma coisa não está bem. Mas se nós lhe perguntar, estás triste porquê? Não sei. Há aqui uma tristeza qualquer que eu não sei definir, mas hoje eu não me sinto bem. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Parece que o mundo delas aperta. Percebem? Parece que há ali uma sensação de aperto no peito, aperto no mundo. Parece que não cabem no mundo. Parece que o mundo está apertadinho. E tem a ver com isso. São pessoas que têm uma capacidade muito grande em relação à lei da atração. Tudo aquilo que elas se focam a fazer, elas conseguem fazer. Portanto, são pessoas que atraem muito mais facilmente aquilo que elas desejam, se focarem a fazer. Atenção que as pessoas que ouvem a intuição têm uma tendência para serem um bocadinho preguiçosas. Está bem? Pensam, eu vou fazer, mas são 7 dias. E depois esquecem-se de fazer. Esquecem-se aí ao quinto, ou há qualquer coisa que acontece e que depois já não vou fazer. Portanto, são pessoas que são ali um bocadinho... É mais difícil meter esta gente na ordem. Ok? É assim um bocadinho mais complicado destas pessoas manifestarem a lei da atração. Se calhar até por esta capacidade que elas têm, sabem que se focarem num objetivo, ele acaba por acontecer. E então não são tão dadas a fazer coisas, mas deveriam, ok? Os relacionamentos e as atividades de que antes gostavas estão agora a mudar à medida que te tornas mais consciente e mais sensível às energias. Quanto mais tu te envolves na tua capacidade, ok? Mais tu mudas, mais tu te transformas, mais te abres ao mundo, mais percebes o que é que está a acontecer à tua volta ou tentas perceber, mais tentas ir buscar informações e isso é super, super positivo. Depois temos o Arcanjo Rafael. Atenção que estamos a falar de uma pessoa que tem aqui a intuição, ok? Mas que não sabe lidar assim tão bem com ela, porque a lei da atração ela está ainda em mutação, portanto é uma pessoa que está a mudar, e este anjo Rafael que está convosco, que está a fazer um trabalho de cura, que está a apoiar-vos, é alguém que vai fazer um trabalho de cura através de vocês, começando convosco. Explicar isto de outra maneira. Quando nós temos a nossa intuição assim tão aflorada, ou pelo menos quando existe esta intuição, esta intuição tem que ser trabalhada, ok? Se nós camuflarmos as nossas sensações e, por exemplo, sentimos-nos mal e dizemos isto é do tempo, hoje está de chuva.
e não ligamos nenhuma, claro que ninguém vem lá obrigar-nos a ligarmos à nossa intuição ou ligarmos àquilo que nós sentimos, né? Temos que ser nós a desbloquear esse ponto, certo? Pronto. O arcanjo Rafael está convosco numa posição de cura. Numa posição de cura em que sentido? No sentido de vos curar a vocês, para vocês aceitarem cada vez mais a vossa capacidade mediúnica. Portanto, existe alguma dificuldade em vocês aceitarem esta capacidade, até porque depois vocês têm a carta do visualize o sucesso. Veja-se a ter êxito nesta situação e tenha fé num resultado positivo. Portanto, o que as cartas vos estão a dizer é, tu tens esta capacidade, ou não sabes lidar com ela, ou não estás a lidar da melhor forma. E então o que te vimos pedir é, trabalha na tua espiritualidade. O arcanjo Rafael vem-te ajudar com a cura para que tu consigas equilibrar, no fundo, estes teus dons, estas tuas capacidades, para conseguires ter o sucesso, ou seja, para cada vez te conseguires encontrar mais a ti próprio, conseguires trabalhar mais a tua intuição, ajudares os outros, já que está aqui o arcanjo Rafael, ajudares os outros na cura, poderes ter uma palavra na parte terrena do teu divino. Então vamos tirar aqui umas cartinhas para ver se estas pessoas que escolheram a opção número 1, se já estão a aceitar aqui a sua capacidade mediúnica, ou se há algo que as impeça. Portanto, já estão livres. Temos aqui o arcanjo Rafael, significa cura, não é? Portanto, se já estão livres para aceitar esta capacidade mediúnica, ou se há alguma coisa que as trave e que as impeça de aceitar esta intuição, ok? Esta capacidade de intuir, esta sensibilidade. Vamos tirar aqui 5 cartinhas. Eu tirei as primeiras, não tirei estas para não ser tão demorado. Porque eu depois tenho que sentir o baralho, né? Para não ser tão demorado o vídeo, mas... Lembram-se que eu vos comecei por dizer que havia uma dificuldade, muitas das vezes, nas pessoas que são sensitivos, nas pessoas que sentem a intuição a aflorar ou que sentem as coisas na sua vida, têm alguma dificuldade em aceitar e têm algum padrão familiar que as impede muitas das vezes de aceitar. E as cartas dizem, tu tens que trabalhar mais a tua intuição, tens que trabalhar mais as tuas capacidades, perceberes mais aquilo que tu és, portanto, é quase como se vocês estivessem a regar o vosso jardim interior, ok? Perceberem mais as capacidades que vocês têm. Se vocês ficarem à espera que alguma coisa aconteça, não vai acontecer nada, ok? Porque são vocês que têm que trabalhar a vossa intuição e têm que perceber estas capacidades que vocês têm que ser vocês a mudar isto, certo? E depois há aqui um padrão da onde vocês nasceram, a família onde vocês nasceram. O que é que acontece? Há um medo de um julgamento. E isto aqui tem a ver com a sociedade, vocês aqui têm a sociedade e têm a família em destaque, certo? Vocês têm aqui um comportamento quase de eu não vou aceitar tanto porque eu não sei o que é que vão pensar de mim. As cartas aconselham a que vocês, para diminuir aqui as vossas angústias, as vossas tristezas, que é esta carta que é a carta tema, muitas das vezes esta sensação de angústia, isto aqui é um túmulo, ok? No Egito. Portanto, esta vossa sensação de tristeza, desgosto, desânimo, a sensação de não saber onde é que pertence, a sensação de se sentir com o coração magoado e machucado, tem a ver com o facto de vocês não aceitarem a vossa mediunidade como deveriam aceitar. Peço perdão. Como vocês não aceitam as vossas capacidades de forma tranquila, deixando que os outros pensem aquilo que eles quiserem pensar, mas vocês sentindo-se bem com aquilo que está a acontecer, parece que vocês quase que escondem de vocês próprios e dos outros aquilo que se está a passar convosco. E isso faz com que vocês
se sintam mais em baixo a nível psíquico, a nível emocional. Pode trazer aqui algumas tristezas que tenham a ver do eu não sei como é que hei de lidar com as minhas capacidades, não sei o que é que hei de fazer e não quero muito que os outros saibam porque tenho receio de haver uma condenação, entre aspas, por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu sinto ou por aquilo que se passa comigo. Eu não sei se vai aliviar muito o vosso sentimento, mas eu vou-vos dizer na mesma. As pessoas têm tendência a falar sempre mal de nós. Sejamos nós as melhores pessoas do mundo ou sejamos nós as piores pessoas do mundo. Elas vão sempre encontrar um ponto qualquer para nos tocar uma ferida qualquer. Portanto, o que eu acho, o que eu sinto, eu, Ângela, ok? Pode ser diferente daquilo que vocês pensam e sentem. O que eu acho e o que eu sinto é que nós temos que ser aquilo que nós queremos ser e não aquilo que os outros acham que nós deveríamos ser. Percebem o que é que eu vos quero dizer? Eu tenho que viver com a minha realidade, eu não tenho que viver com a realidade dos outros. Sou eu que vou sofrer depois. Os outros vão estar a borrifar se eu estou bem, se estou mal, se estou a sofrer, se não estou a sofrer. Vão sempre fazer julgamentos, se vocês ficarem muito em casa, vão fazer julgamentos se vocês ficam muito em casa. Se vocês mudarem muito de marido, ou de mulher, vão fazer julgamentos porque vocês mudam muito de relações. Se vocês forem umas pessoas magníficas e magnânimas, vão fazer julgamento e dizem que são falsos. Se vocês forem... Portanto, não vale a pena. Vocês vão ser sempre julgados pela sociedade. Nós vivemos numa sociedade que a tendência é sempre apontar ao outro. Normalmente os nossos próprios erros. Normalmente as pessoas apontam-nos aquilo que elas são. O reflexo delas próprias. Portanto, não faz sentido. Não faz sentido na minha ótica. Porque eu sei que há quem sofra muito com isto. Mas na minha ótica não faz sentido eu deixar de ser quem eu sou para agradar a ninguém. Porque aquilo que eu sofro, aquilo que eu passo, aquilo que eu sinto, as outras pessoas não têm noção e não querem saber sequer. Para elas é positivamente igual se eu estou bem, se eu estou mal, se eu me sinto bem, se eu me sinto mal, se é bom para mim, se é mau para mim. Não vão querer saber disso. Portanto, a única forma que vocês têm de serem felizes é vocês fazerem aquilo que vocês sentem que é melhor para vocês. E não importa aquilo que os outros acham, pensam, sentem ou opinam. Eu sei que a sociedade condena tudo. Está bem? Condena tudo. E nós muitas das vezes também condenamos. Olha, às vezes condenamos uma pessoa que rouba e não sabemos qual o princípio pelo qual aquela pessoa passou, em que sistema é que aquela pessoa foi criada para ela ser assim. Se nós formos saber a história da pessoa, se calhar aquilo tem um fundamento. Se calhar a pessoa não aprendeu a fazer as coisas de outra maneira. Nós temos muita tendência a julgar pela nossa ótica, a julgarmos o outro que está lá fora, sem sabermos a realidade nem a vida que o outro teve para chegar àquele ponto ou para chegar àquele patamar. A espiritualidade, então, como há muita coisa que as pessoas inventam, acham que sabem, dizem que é assim, que são verdades absolutas, não é? Sem estudarem, sem se preocuparem em saber, muitas das vezes trazem uma conotação muito negativa para a espiritualidade. Culpa também dos médios, de nós médios, que deixámos que a nossa espiritualidade fosse tratada desta maneira, que o espiritismo fosse tratado assim, que o espiritismo tivesse uma conotação que levasse para a bruxaria e deixarmos que qualquer pessoa se intitule espírita, quando no fundo nem sabem o que é que são espíritas. Intitulam-se médios, quando no fundo não sequer sabem o que é que são médios. Okay? Fomos nós que, ao não fecharmos o nosso núcleo, por isso é que agora é tão difícil entrar num centro espírita, é tão difícil ter acesso a algumas informações, por isso mesmo, porque quando foi banalizado e quando foi mostrado isto é tão simples, isto é assim e é tão puro e é tão simples, houve muitas pessoas que tentaram manipular. Ok? Exatamente por causa dos fundamentos, não é? Portanto, se eu manipular isto, eu consigo levar os outros a fazerem isto, aquilo e o outro, porque as pessoas não sabem. Portanto, se não sabem, eu consigo lhes dar a volta. O mesmo acontece na igreja, o mesmo acontece na igreja católica, o mesmo acontece no budismo, o mesmo acontece se houver uma série de pessoas que não estão, mesmo na nossa sociedade normal, se tivermos uma série de pessoas que não saibam
como agir, o que vai acontecer é elas vão se reger por aqueles que elas acham que sabem mais do que elas. E então vão se reger de forma negativa, ok? Seguindo uns possíveis líderes, não é? Que podem estar a cometer graves erros. Nós podemos ver isto agora pela pandemia, não é? Nós tivemos governantes que acharam que não vamos fechar, não vamos fazer nada, isto não é nada, é só uma constipaçãozita, e depois viu-se os resultados que tivemos, não é? E o que é que nós podemos fazer? No fundo, nós vamos seguindo os líderes. E se os líderes não forem líderes capazes de liderar, o que vai acontecer é que nós estamos a ser mal liderados e estamos a acreditar numa coisa que é uma pura mentira. E isto aconteceu na espiritualidade. Eu pus isto na vida real só para vos dar uma conotação de que isto acontece, ok? Seguirem a vossa intuição e serem vocês próprios, descobrindo quem é que vocês são. Porque a maioria das vezes o que se ouve é as pessoas dizerem eu sou médio, eu sou isto, eu sou aquilo, mas não sabe no fundo, porque se perguntarmos, não sabe. Não sabe no fundo quais são as capacidades, como é que as trabalha, como é que as desenvolve, o que é que tem que fazer no seu dia-a-dia para continuar aquelas capacidades aferidas. Depois o facto de eu ter uma capacidade, se eu não a trabalhar, se eu não limpar, se eu não estiver bem, não é? Essa capacidade pode não estar assim tão bem quanto isso. Isto é um trabalho contínuo, está bem? Nós estamos a falar de algo que nós temos que estar continuamente a lidar com a situação. Nunca acaba, não é nada que nós consigamos dizer, pronto, agora já não quero, vou arrumar, vou pôr numa gaveta. Não, todos os dias tens que trabalhar a tua intuição, todos os dias tens que mudar-te no fundo, para te encaixares no teu propósito de vida, para te encaixar naquilo que tu és, aceitando aquilo que tu és, ok? Muito mais havia por dizer, mas é melhor eu passar para as posições seguintes, senão vocês vão ficar aqui o dia todo, porque eu, por mim, quando começo a falar destes assuntos, não me calo. Vamos passar para a opção número 2. Pois é, meus amores. Opção número 2. Ser um poderoso trabalhador de luz. Ou da luz. É seguro ser poderoso. O poder espiritual que dedica com amor ao serviço do divino traz grandes bênçãos. Esta opção número 2, nós estamos a falar de alguém que tem capacidades mediúnicas para trabalhar, ok? E esta pessoa é alguém que vai trabalhar com os seus dons psíquicos. Portanto, é alguém que vai ter que trabalhar mesmo. É um trabalhador de luz. É alguém que pode trabalhar com o Reiki. Depois aqui, isto é para muita gente, ok? Portanto, pode ser Reiki, pode ser cartas, pode ser búzios, pode ser massagista. Esquecem-se que às vezes os massagistas, os nossos enfermeiros, são muitas das vezes trabalhadores de luz. Os nossos médicos são muitas vezes trabalhadores de luz. Ou da luz, ok? Porque são eles que conseguem ajudar-nos a curar as nossas feridas interiores. Agora, nós estamos a falar de uma pessoa que tem capacidade de cura. Ok? É uma pessoa que tem capacidade de cura. Ou através do Reiki, ou através do passe, ou através da palavra, ou através de várias situações em que vocês têm a capacidade, é uma capacidade de cura, ok? Só que vocês têm aqui algo que vos impede de seguirem esta capacidade. Ou vocês estão a seguir e precisam de limpeza, ou vocês estão a trabalhar com o público e estão demasiadamente expostos e não estão protegidos e não estão a limpar, ok? Ou vocês estão ainda a dar aqueles passinhos de bebê, como eu costumo dizer, à procura do vosso caminho, à procura de se encontrarem. A gente já vai saber aqui, vou já tirar as outras 5 cartas. Vamos lá saber porque é que este trabalhador de luz precisa de dar aqui atenção a ele. Portanto, temos aqui alguém que deve trabalhar
em nome da espiritualidade, mas que, e que tem capacidades para isso, tem dom de cura, mas que as suas capacidades não estão a ser utilizadas da melhor forma. Faltam-nos 2 cartinhas, pô-las mais para aqui para se ver todas. Isto também acontece muito, sabem? Ora bem, sabem que isto ser trabalhador de luz, ou trabalhador da luz, melhor dizendo, faz com que nós tenhamos que nos dedicar muito, muito mesmo. E muitas das vezes nós perdemos-nos um bocadinho no foco. Porquê? Nós vivemos numa sociedade consumista. E esta pessoa aqui teve que pôr em primeiro plano a sua sobrevivência. Portanto, foi alguém que pode estar a fazer em part-time, ok? Algum trabalho da luz como trabalhador da luz em part-time, ou então, como teve de privilegiar aqui uma carreira profissional, teve de deixar isto um bocadinho para trás, porque precisava do sustento. Portanto, é alguém que privilegiou a parte económica. Não significa que esta pessoa escolheu entre uma coisa e outra. Eu tenho esta capacidade, mas eu renego a minha capacidade porque eu quero dinheiro. Não foi nada disso. É alguém que tem que viver tem que lutar pela sua sobrevivência. E viveres. Agora vou-vos dizer uma coisa que eu acho que ultimamente as pessoas não percebem isso. É viveres da nossa capacidade mediúnica, portanto, viver a fazer as consultas, não são todos que o conseguem. Há muita gente hoje em dia que começa a trabalhar como trabalhador da luz e que desiste porque depois não consegue pagar as contas. Para vocês conseguirem trabalhar como trabalhadores da luz e terem o vosso sustento, porque depois vocês têm que ter pão, têm que pagar a luz, a água, são trabalhadores da luz, mas não têm desconto por causa disso na luz, têm que pagar. Portanto, têm que pagar a luz, a água, a net, comida, etc, etc, etc. E o que acontece é que o trabalhador da luz, para conseguir sobreviver só desse trabalho, tem muitas dificuldades e começa com muitas dificuldades até ter um nome, até ter uma posição, até conseguir, porque as pessoas estão sempre muito despertas, portanto, vocês não vão conseguir fazer vida, pagando as vossas contas, assim logo as pessoas acham que sim, não é? Começam a deitar cartas e que conseguem pagar as contas logo. Não, é preciso ter um nome primeiro. É preciso vocês terem uma carreira primeiro. E para isso é preciso muita luta. E muitas das vezes fazerem-no em part-time. Ok? Não deixando de ser trabalhador de luz, da luz. Eu tenho sempre de luz, mas pronto, da luz. Mas tendo aqui a vossa vida económica, ou a vossa vida, não é? Vida material, numa posição em que vocês conseguem pagar as vossas contas e ser um part-time que com o tempo, muito tempo, vocês conseguem então fazer aqui a vossa vida económica e conseguem ter a vossa estabilidade económica, ok? Mas passa muito tempo e é preciso muito tempo. Então esta pessoa, apesar de ter noção das suas capacidades de cura, apesar de ter noção das suas capacidades para cuidar e para tratar dos outros, é alguém que teve que privilegiar a sua vida financeira. Teve que trazer abundância para a sua vida e estabilizar a sua vida. O que é que aconteceu? É que privilegiou, porque foi obrigado a isso, privilegiou o lado material. Então sentiu uma tristeza profunda, porque aquilo que a fazia sentir realizada, a ela ou a ele, fazia sentir realizado era ser um trabalhador da luz, mas há o privilégio aqui da vida material e há o privilégio aqui, muitas das vezes até, o deixar de lado este mundo espiritual, porque para mais tarde, há pessoas que às vezes começam aos 40 e tal, aos 50 e tal, porque não conseguiram até aí ter uma estabilidade de vida, porque se importavam com aquilo que os outros diziam, porque se importavam com a forma como os outros viam a situação e então tentavam se esconder aqui numa vida profissional, tendo sempre
uma tristeza muito grande, tendo sempre uma dorzinha lá no fundo, porque aquilo, no fundo, aquilo que queriam era estar aqui. Agora, porquê é que vocês não estão só como trabalhadores da luz? Cancelar, limpar e apagar. Vocês privilegiaram aqui a vossa vida financeira, vocês privilegiaram a vossa carreira, no fundo, ok? O peso monetário teve mais força do que aqui a vossa identificação com o espiritual. Não é errado, atenção, não é errado, porque isto acontece muitas vezes e não é errado neste sentido. Eu não quero que vocês se sintam culpados de nada. Já basta o peso que vocês carregam aqui, está bem? Portanto, isto aqui o que eu estou a fazer não é nenhum julgamento, certo? Porque já basta o peso que vocês têm em não poder se dedicar só a isto. Nós temos contas para pagar, temos coisas para fazer, certo? Usem apenas palavras e pensamentos positivos, pois estes materializam-se com rapidez. Peça aos anjos para cancelar os efeitos dos pensamentos negativos do passado. Medo de não conseguir trabalhar só como trabalhador da luz. Medo de o que é que os outros vão dizer. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo de não conseguir ter sucesso entre aspas, ok? Atenção ao sucesso com quem trabalha com o espiritismo e com a espiritualidade e nananana, porque o sucesso não é uma coisa que esteja associada, ok? Não é ter sucesso. Vocês conseguirem ter pensamentos mais positivos que cancelem todos os pensamentos negativos. E aqui o que é que acontece muitas das vezes? É que ser trabalhador da luz acarreta muitos pensamentos negativos. Sabem porquê? Da própria sociedade, da própria família. Nós próprios, muitas das vezes, vimos com padrões de vidas passadas, ok? Que nos trazem alguma dificuldade de aceitar as nossas qualidades mediúnicas, vou chamar assim, está bem? Temos muita dificuldade em aceitar as nossas qualificações mediúnicas, ok? Porque deixamos um bocadinho para trás, cancelamos um bocadinho, anulamos um bocadinho, porque temos medo de gerir e de estar com estas capacidades, porque achamos sempre que os outros nos vão condenar, porque numa vida passada vocês podem ter sido mortos por bruxaria e agora têm medo de expor-se, porque a própria família onde vocês nasceram pode condenar muito. Pronto, lá está ela com as parvoices dela. Pronto, lá está ela. Esta miúda parece que é louca, não é? Nem toda a gente teve a sorte que eu tive, não é? Pronto, infelizmente, existem muitas pessoas que são muito, muito castigadas pelas suas capacidades mediúnicas, porque nasceram numa família que não as entende, ok? Depois temos aqui o nosso arcanjo Miguel, é ele que vem cortar os tais laços, ok? Os tais nozinhos que não vos deixam libertar para que vocês possam ser aquilo que no fundo vocês já são. Aquelas capacidades com as quais vocês já nasceram. E depois, portanto, este poderoso arcanjo está a trabalhar ao seu lado, protegendo e guiando nesta situação. Assim que vocês pedirem a ajuda do arcanjo Miguel, ele vai limpar as amarras, vocês vão sentir mais vontade de saber mais, ok? Como é que eu me vou proteger? O que é que eu posso fazer? Como é que eu vou trabalhar? Muitas das vezes, estas pessoas, quando se começam a libertar, fazem isto em paralelo. Ok? Têm o trabalho delas, que paga as contas, e depois trabalham como trabalhadores de luz. Até podem... Da luz. Para mim é de luz, percebem? Portanto... Mas para vos explicar melhor é da luz, porque faz muita diferença aqui o de e o da, né? Muitas das vezes fazem trabalho de voluntariado. Muitas das vezes dedicam-se à ciência. Ou trabalham como enfermeiros. Ou trabalham como médicos, porque foi a forma que eles encontraram de manter a vida financeira ajudando o próximo. São sensações de ajuda ao próximo, dedicação. Temos, por exemplo, bombeiros. Temos, por exemplo, há polícias. Em todo o lado nós encontramos trabalhadores da luz, graças a Deus. Mas há profissões há pessoas que vão para determinadas profissões porque são mais bem vistos pela sociedade, ok? Há ali um mecanismo quase de fuga. Eu costumo brincar no centro, eu costumo dizer, é uma fuga para a frente, porque é um mecanismo de fuga para se encontrarem eles próprios, para se protegerem eles próprios das conversas alheias, mas para serem aquilo que eles sentem
a vocação deles, portanto, para serem estes tais trabalhadores da luz, ok? Portanto, se vocês pedirem ajuda ao Arcanjo Miguel, ele vai-vos ajudar. Há várias formas dele o fazer. Há meditações que vocês podem fazer, primeiro para vocês perceberem quem vocês são e qual é o vosso caminho. Se é no Reiki, se é no passe, se é no budismo, se é como voluntariado, se é para uma... Não sei. Há muita coisa que vocês podem fazer como trabalhadores da luz, ok? E depois, muito importante, temos aqui o proteja-se. E aqui o proteja-te, se eu associo muito estas duas cartas. Acho que estas três estão muito para aqui, ok? Para aquilo que nós falámos aqui, mas estas duas para mim estão muito aqui no proteja-se. De facto, trabalhadores da luz são pessoas que sofrem muito. São pessoas que levam com os problemas dos outros, são pessoas que sofrem porque sentem a dor do outro, são pessoas que são castigadas, este castigado entre aspas, com a dor alheia. Porquê? Ou porque puxam para eles e são tipo esponjinhas, né? Por todo lado onde passam, sugam para tratar, para curar, né? Às vezes não têm noção do que é que estão a fazer, mas sugam os problemas todos uns dos outros. Por isso é que há pessoas que às vezes dizem assim: oh, Ângela, eu fui a tal lado e cada vez que eu vou lá venho sempre cheia de dores de cabeça. Porquê? Chegou lá e aspirou as energias negativas daquele sítio e veio cheio de dores de cabeça, não é? Isto é um exemplo, mas há muitas formas que vocês, quem escolheu aqui a opção número 2, sabe que isto é bastante complicado mesmo. Este proteja-se tem a ver com estas sensações que vocês têm. Às vezes vocês têm dores que não são vossas, às vezes vocês têm sensações que não são vossas. Vocês chegam a ser dores físicas, hein? Médio que esteja mais desenvolvido, chega a ter dores físicas. Isto é mesmo real. Dói mesmo, de verdade. Dói mesmo. Dói a cabeça, dói os ossos, dói o corpo, dói no sítio onde a outra pessoa levou um tiro. Dói mesmo, dói de verdade. E dói também muitas dores emocionais. Uma tristeza muito grande e não sei porquê. Eu não tenho nenhum motivo para estar assim, mas estou a chorar compulsivamente. Ok? Isto tem a ver com o que é que já aconteceu convosco para vocês estarem assim. O que é que se passou com alguém que está próximo a vocês e que vocês não sabem, logo vocês não se protegem, logo vocês não limpam, não cancelam, não apagam. Porquê? Porque vocês não têm informação para lidar convosco. No fundo, a opção número 2, o que vos está a dizer é, por muitas capacidades que tu tenhas, se tu não souberes lidar com elas, isto vai-te ser prejudicial. E antigamente fazia-se uma coisa muito grave. Agora ainda se faz, mas já não é tanto, porque já há um bocadinho mais de informação. Mas fazia-se uma coisa muito, muito grave, que era fechar o cofre. Quando os meninos se portavam mal, ou quando os meninos dormiam mal à noite, ou quando os meninos diziam que viam o avô ou a avó que já morreu, ou quando os meninos não sei o que mais, levavam à bruxa, e ponho aqui entre aspas, para fechar o cofre. Então o que é que acontecia? As vossas capacidades mediúnicas, é um ritual, há mais do que um ritual para fechar o cofre, e são feitos de várias maneiras. Mas pronto, havia um ritual, ou há vários rituais, em que este fechar do cofre é fechar as capacidades mediúnicas da pessoa. O que é que vai acontecer? Se eu venho com esta faculdade, e se me fecham essa faculdade, eu vou me sentir mal. Porque eu deixei de ser quem eu deveria ser. Vocês nascem com duas pernas. Se eu vos arrancar uma, como é que vocês andam? Né? Eu fecho uma dentro de um cofre. Como é que vocês andam? Mal, né? Cochear. Nunca conseguem estar bem. Não conseguem sentir-se bem. Não conseguem ser livres na vossa vida. Não conseguem estar bem na vossa vida. Porquê? Porque uma capacidade mediúnica foi fechada. Em vez de fecharmos uma capacidade de alguém, então vamos ensiná-lo a correr. Ou vamos ensiná-lo a andar. O problema é que muitas pessoas não sabem dar formação para estas pessoas conseguirem lidar com elas. E então é mais fácil dizer assim, não, vamos fechar isto. Vamos acabar com isto. Esta pessoa vai deixar de ter isto. Às vezes fica mal fechado, outras vezes fica tão bem fechado que a pessoa entra em depressões ou há problemas do foro psicológico, doenças do foro psicológico que já está aprovado, que têm a ver com estas magias que se fazem, e ao fechar estas pessoas, as pessoas deixam de ser elas próprias, ok? E podem ter doenças do foro psicológico. Está provado, pessoal. Portanto, isto é muito grave e não se deve fazer. Não mexam com magias, está bem? Se vocês tiverem esse intuito de mexer com alguma coisa, peçam
ajuda aos vossos anjos para limpar, para cancelar, para apagar, para vos ajudar, mas não mexam com magias sem terem informação e não se metam nas mãos de ninguém que vocês não saibam de antemão que tem informação para o fazer. Muitas das vezes nós vamos para fazer o melhor, e eu acredito que muitos pais e muitas mães, ao fechar o cofre, foi para fazer o melhor para os seus filhos, porque acreditaram naquela pessoa e acharam que aquela pessoa estava a fazer o melhor e aquela pessoa não estava a fazer mais do que mudar a vida do vosso filho ou da vossa filha para ser, ou vossa, para ser completamente infeliz. Há pessoas que têm muita dificuldade em aceitar que são trabalhadores da luz, não querem. Não aceitam. E então elas próprias querem deixar de sentir aquilo. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu aos 16 anos... Só foi a primeira vez que fui ao centro espírita foi com 16 anos. Com 2 anos eu já vi ao meu tio e a primeira coisa que a minha mãe fez... Não, já via, já falava, já dava informações das coisas que iam acontecendo. Com 2 anos, portanto, eu comecei a falar muito cedo. Mas tinha, ainda algumas coisas eram assim meio esquisitas, não é? Mas já dizia que via o meu tio e já apontava para a fotografia. O que é que a minha mãe fez? A minha mãe não me levou à bruxa, a minha mãe levou-me a um psiquiatra que aconselhou a tirar todas as fotografias de casa que tinham do meu tio, não é? O meu tio morreu muito novo, morreu na guerra, e portanto ele morre muito novo. Nós tivemos uma guerra em Portugal, isto para quem está no Brasil, com as ex-colónias, portanto foi nessa guerra que o meu tio morreu. Em que o meu pai também esteve, não é? Mas o meu tio era mais novo do que o meu pai, portanto já o meu pai estava cá quando o meu tio vai para a guerra e nós perdemos o meu tio lá. E eu começo muito cedo a ver o meu tio. O que é que aconteceu? A minha mãe, em vez de me levar à bruxa, não é? A minha mãe leva-me a um psiquiatra. Como é que eu posso lidar com a minha filha? O meu irmão morreu, a dor é muito grande, eu estou perto da minha avó, estou perto da minha mãe, não é? Portanto, uma perde um filho, a outra perde um irmão. A dor que estava naquela casa, não é? E o meu pai, o cunhado, que ele também gostava muito. Portanto, a dor que está na minha casa é uma dor muito grande. Eu ainda não tinha o meu irmão sequer. Portanto, a dor é uma dor muito grande. É uma dor que transcende, não é? E que mesmo que a gente não queira, e mesmo que exista uma criança pequena, essa dor vai transcender-nos. E claro que elas choravam, claro que elas se sentiam mal. Então, o que é que a minha mãe pensa? Vou levá-la ao psiquiatra para saber lidar com a situação. Para saber perceber como é que eu hei de lidar com a minha filha. Graças a Deus, não é? Minha mãe teve essa consciência. Também porque existem muitas pessoas com mediunidade na minha família e que já trabalhavam com mediunidade. E a minha mãe achou melhor levar-me ao outro lado que não para ali. Ao fazer isso... E ao continuar com isso pela minha vida fora, eu passei sempre por psicólogos, por psiquiatras, para me entender. Bom, é outra história que eu explico-vos no outro dia. Eu já expliquei em vários vídeos, eu já falei muito de mim em vários vídeos, mas às vezes é necessário nós percebermos o desbloqueio e porque é que as pessoas são assim e porque é que nós podemos mudar a nossa vida e deveremos mudar a nossa vida, ok? Então, eu estava a falar-vos das pessoas não aceitarem. Aos 16 anos, como eu comecei em psicólogos e psiquiatras, aos 16 anos a minha mãe achou que eu já tinha capacidade para saber lidar com aquilo que estava a acontecer comigo e já sabia distinguir o verdadeiro do falso, ok? Já tinha capacidade para ir para um centro espírita e para perceber a verdade e a mentira. Ok, então agora já tens 16 anos, já és crescidinha, então agora vais para um centro espírita para te explicar o que é que se passa contigo, porque até aí a minha mãe achou que não deveria fazê-lo. E então, como eu tinha uma prima minha que estava nesse centro a trabalhar, eu sou levada pela minha prima para o centro. E a primeira coisa que eu digo a quem depois foi o meu mestre durante muitos anos, meu saudoso mestre, que tanta falta faz cá, aquilo que cá na parte terrena, não é? Aquela na parte espiritual está sempre connosco, mas faz falta o abraço, sabem? E as jangas que ele tinha. A primeira coisa que eu digo quando chego ao centro e ele me pergunta, então o que é que tu tens? Já sabia, não é? Porque a minha prima trabalhava com ele e tudo, portanto ele já sabia, mas pergunta-me a mim, então o que é que tu tens? E o que eu lhe digo é, tire-me isto. Eu não quero isto. Tire-me isto. Ele diz, Ângela, isso não tem forma de tirar. Isso é uma capacidade que tu tens. Tu nasceste assim. Tu vais ser assim toda a tua vida. Tu tens aí 2 opções. Ou tu aceitas quem tu és e a partir daí tu és uma pessoa feliz,
ou tu não aceitas quem tu és e tu vais ser para toda a tua vida, que é aquilo que vocês têm aqui, uma pessoa infeliz. Uma pessoa que não consegue lidar com as suas capacidades é uma pessoa infeliz. Uma pessoa que não se reconhece ao espelho. Uma pessoa que não consegue lidar consigo é alguém que nunca vai ser ninguém completo, inteiro. Tu vais estar sempre à procura nos outros, nos relacionamentos, nos filhos, na vida, nos amigos, no trabalho, algo que está dentro de ti e que os outros nunca te vão poder dar. Porque isso está dentro de ti. O destino, a vida, o universo, Deus, encarrega-se de pôr-nos as pessoas certas no momento certo. E eu mudo de psicólogo porque o meu psicólogo deixou de exercer e eu mudo de psicólogo. E mudo de psicólogo para um psicólogo completamente louco. Completamente, vocês não imaginam. A gente olhava para ele e achava mesmo que ele tinha aquele tipo de pessoa que devia estar no Júlio de Matos. Júlio de Matos em Portugal é um hospital de loucos, ok? Pronto. Então a gente olhava para ele e era a sensação que a gente tinha. Cabelo branco, todo desgrenhado, todo... Eu acho que ele nunca se penteou na vida. Mas era uma pessoa com uma sabedoria incrível. Incrível. E ao fim de muitas sessões com ele, para me tentar entender a mim, não é? Porque eu, apesar de ir para o centro espírita, eu nunca deixei de ir ao psicólogo nem ao psiquiatra, ainda hoje, ok? O psiquiatra, porque eu não tomo medicação, até porque não posso, por causa das minhas capacidades, não é? Não posso estar adormecida, nem posso estar semi-consciente, eu tenho que estar muito consciente das coisas. Mas faz-me bem falar com eles e faz-me bem perceber o que é que a ciência evoluiu, e é isso que eu falo com o meu psiquiatra, e ao meu psicólogo muitas das vezes é dizer-lhe as dores que eu tenho de, nas consultas, eu não conseguir ajudar mais as pessoas, ou a minha incapacidade de lidar com... eu não tenho uma varinha mágica, sabem? E isso às vezes dói, porque nós vimos as pessoas a sofrer, descobrimos o íntimo da pessoa nas consultas e não temos uma varinha que toque, uma varinha de condão, a gente toca e a pessoa fica bem. E isso dói-nos muito. E então às vezes eu preciso de um psicólogo que ouça eu exteriorizar isto tudo e que me compreenda. Então esse psicólogo aos 16 anos, que foi, eu entro para o centro e mudo de psicólogo, e esse psicólogo disse-me uma frase que me marcou para o resto da minha vida. E que muitas das vezes eu utilizo quando estou a falar com uma criança e preciso de rapidamente lhe dar a volta para ela perceber as coisas. Ele virou-se para mim e disse-me: vês pessoas que já morreram e depois não és a única. E isto para mim foi algo que, para quem está a ouvir e quem tem esta capacidade, uau, ok, não sou a única, não estou sozinha, para mim, com 16 anos, foi muito libertador. Ai, não sou única? Há mais? Então não estou maluca. Então o que é que se passa comigo? Então como é que eu posso... Percebem? Isto para mim foi o puxar do novelo. Foi aquele pontinho que ele puxou do novelo, fez todo o sentido para todo o resto que eu fui na minha vida. Claro que eu entro para o centro espírita e depois tenho a formação para conseguir lidar comigo. Eu tive a felicidade de estar numa família que não me julga. Eles não me perguntam nada, ok? Não me questionam sobre nada, mas não fazem julgamentos. E isso é muito libertador. Eu tenho consciência que existem, porque sei, porque lido com muita gente e porque eu sou regente no centro, portanto, o que eu faço é o trabalho que fizeram comigo de campo, não é? É ajudar a pessoa a entender-se, a compreender-se e a lidar com ela própria. E eu sei que não é fácil aceitarmos que somos trabalhadores da luz se não estamos junto de alguém que nos compreenda e que nos entenda. Então este proteja-se tem a ver com isso. Tem a ver com vocês protegerem-se de energias agressivas, porque vocês são umas esponjinhas que vão lá e sugam todas as energias negativas e por isso depois têm mais dificuldade em trabalhar, porque se vocês não estiverem limpos, o vosso trabalho também não é bom, porque não é fácil ser trabalhador da luz, porque sofremos muito, porque levamos muita pancada da vida, a tal ponto que eu continuo a ir ao psicólogo porque eu preciso de ajuda para... Muitas das vezes eu parar de chorar porque não consegui ajudar aquela pessoa que estava mal, ok? Não é fácil ser trabalhador da luz. Agora vocês aceitem, venerem esse trabalho, tenham consciência. Esta carta é a carta de
veneração àquilo que eu faço. Veneração não numa adoração, mas perceber que somos todos seres especiais, somos todos diamantes por lapidar, somos todos tão importantes e vocês também são. Muitas das vezes nós temos dificuldade em perceber que nós somos especiais. Somos especiais porque somos seres únicos. Não porque temos capacidades a mais, mas sim porque somos seres únicos. Não porque temos o tal dom, mas sim porque somos todos com mais ou menos capacidade, como nascendo num sítio X ou nascendo, somos todos diamantes por lapidar. Somos todos muito importantes. Aos olhos de Deus somos todos iguais e deveríamos nos ver assim. Deveríamos nos ver a nós como alguém muito importante. Conseguirmos olhar para nós como seres especiais, que somos todos. E muitas das vezes o trabalhador de luz ou da luz tem dificuldade em ver-se como alguém especial. Acha que especial sem ser pelo ego, ok? Especial porque sou alguém, porque sou um ser humano. E só por isso já sou uma pessoa, já me tenho que sentir especial. Já tenho que saber que sou um diamante por lapidar. A frase não acaba num diamante, ok? Acaba num diamante por lapidar. Certo? Então este reconhecimento dos meus dons, reconhecimento de quem eu sou, reconhecimento das minhas capacidades, reconhecer-me a mim próprio quando me olho ao espelho, percebem? Protegendo-me de todas as energias agressivas. Eu aconselho a quem escolheu a opção número 2, primeira coisa a fazer, procurem um centro espírita, se vocês forem do espiritismo, se forem do budismo, procurem um templo budista, e tentem perceber quem vocês são, ok? Quais são as vossas capacidades e como é que vocês podem trabalhar essas capacidades sabendo que vocês já são os trabalhadores da luz. Como é que eu posso desenvolver? O que é que eu posso fazer? No fundo, quem é que eu sou respeitando a minha identidade? Ok? Respeitando a minha identidade. Portanto, protejam-se de energias agressivas ou provenientes do medo, imaginando um casulo de luz de cura à vossa volta. E depois vão à procura de vocês mesmos. Está bem? Vocês estão escondidos aí numa encruzilhada qualquer da vida, mas vocês existem, portanto procurem-se. Não se escondam da vida. Vamos para a opção número 3, e eu achava que não ia fazer o vídeo muito longo. Achava eu, não é? Já sabia que isto ia dar sempre assim para um vídeo enorme. Então vamos lá, opção número 3. Ora bem, nós temos aqui, nós começamos, estou a ver se acerto isto com a câmera, que parece que eu hoje meti a câmera torta, portanto tenho que meter as cartas também assim para estar mais direito possível visualmente, embora seja sempre torta de nascença já. Aqui a opção número 1, ela fala-nos de livros. O teu propósito de vida envolve escreveres, ler, editares ou vender livros com uma vertente espiritual. Então, aquilo que vocês devem fazer é, primeiro, e atenção que ele diz aqui, escrever, ler, editar ou vender livros com uma vertente espiritual. Vocês primeiro têm que ler. Vocês primeiro têm que aprofundar as vossas capacidades, ok? Para que depois vocês possam ser alguém que pode ajudar os outros. E ajudar os outros no seu percurso de vida. Portanto, vocês são aqueles que vão ensinar, ok? Vocês são aqueles que vão... Porque se há quem tenha uma capacidade mediúnica para trabalhar, se há os sensitivos, que é a maioria, há aqueles que vão ensinar. E para nós podermos ensinar, nós temos que saber. Ok? Portanto, primeiro que nada, é vocês conseguirem perceber que a vossa capacidade está além de tudo. E então vocês têm de fazer uma investigação para conseguirem perceber o poder de manifestar. Usar os seus dons espirituais, capacidades naturais para atingirem ou para atraírem o resultado desejado. Portanto, vocês instruírem-se para vocês terem noção de qual a vossa capacidade mediúnica,
porque passa por uma vertente de ajuda ao próximo, numa vertente de o outro descobrir quais as capacidades dele. No fundo, o que vocês vão fazer é ensinar. Ok? No fundo, o que vocês vão fazer é aquilo que eu faço muitas vezes convosco, é explicar-vos, muitas das vezes até por exemplos da minha vida cotidiana, não é? Explicar-vos o que é que está a acontecer convosco para que vocês possam conseguir encontrar o desbloqueio. Ok? Corte as suas amarras. Peça ao Arcanjo Miguel para limpar quaisquer velhos apegos ao medo ligado a relacionamentos passados, libertando-se de padrões destrutivos. Quem tinha a sabedoria em vidas passadas eram queimadas, eram as bruxas, não é? Eram queimadas. Então o que é que acontece? Vocês hoje podem camuflar essa vossa informação, essa vossa capacidade de transmitir informação ao outro, de ajuda ao próximo, através de... Pá, dói-me tanta cabeça. Olha, toma o chá de não sei quê. Ai pá, dói-me os rins. Olha, toma o chá com barbas de milho. Ai pá, estou mal disposto, estou com azia. Olha, põe o cristal, não sei qual. Normalmente são pessoas que trabalham com cristais, cristaloterapia, cromoterapia ou ervas. Porquê? Porque esta sabedoria já é uma sabedoria ancestral. Vocês já vêm com esta capacidade. É uma capacidade natural para trabalhar com o que a Terra nos dá. Ok? Com o que a natureza nos dá. Os cristais vêm da natureza. As cores vêm da natureza, não é? Foi o Sol, e o Sol já cá está há muitos anos, não é? Foi o Sol que veio trazer depois as outras tonalidades todas, não é? Portanto, o trabalhar com a cromoterapia e saber onde é que nós podemos ajudar as pessoas. São massagistas, muitas das vezes. São pessoas que se dedicam a estudar os ossos para saber onde é que eles encaixam. São benzedeiras, têm a sabedoria dos antepassados. Só que o problema é que muitas destas pessoas que vêm com esta sabedoria ancestral, que lidam muito com ervas, com cristais, com cores, com benzeduras, com os tais endireitas, não é? Os tais endireitas, aqueles que a gente trouxe o pulso e ele chega lá com um toquezinho e tal, mete o osso no sítio. Isto... E não têm curso, a maioria deles, ok? Porque é o saber, ou já foi passado de geração para geração, ou é o saber, eles nascem com aquela facilidade de lidar ali com os nossos ossozinhos como se fôssemos quase bonequinhos que encaixam ali de uma forma tão tranquila. O que acontece é que estas pessoas foram pessoas que foram muito castigadas em vidas passadas. Normalmente trazem essa identificação de vidas passadas, está bem? Normalmente são espíritos já mais velhos, são pessoas que trazem uma sabedoria já ancestral, são pessoas que nem sequer sabem explicar porque é que gostam tanto de usar as ervinhas para isto, para aquilo e para o outro, ou porque é que se sentem tão bem na natureza. São pessoas que normalmente se sentam à beira do mar e sentem uma limpeza brutal trazida pelo mar. Está bem? Para aquela água salgada, aquela imensidão, faz-lhe todo o sentido, porque traz uma limpeza daquilo que elas sofreram. Normalmente também são pessoas que têm muitas dificuldades em conseguir ter uma vida próspera. São pessoas que têm que lutar muito, sofrem um bocadinho para conseguir até conseguirem perceber as suas capacidades, sofrem um bocadinho. São pessoas que pedem muita ajuda dos anjos, são pessoas que rezam muito, são pessoas que acreditam muito no poder da palavra e da oração. São pessoas que sofrem muita inveja. Normalmente são pessoas que são muito... há sempre muita inveja a nível destas pessoas. São pessoas que não são muito abundantes, portanto, que não têm muita prosperidade. São pessoas que lutam muito, mas que sabe-se lá Deus porquê. Existe sempre quem as inveje muito. Inveja aquilo que vocês muitas das vezes não veem, não é? A vida custa-vos tanto a ganhar. Como é que as pessoas me invejam? Invejam a luz que tu tens, que é aquilo que tu não vês e que os outros veem, principalmente quem anda na escuridão, não é? Portanto, são pessoas que sofrem muita inveja. São pessoas que trazem esta identificação de vidas passadas. Temos aqui uma carta de vidas passadas, não é? Temos aqui o túmulo e o que vocês já viveram numa vida passada. Portanto, isto foi algo que vocês já... E depois temos aqui, não é? Também o nosso arcanjo... Aqui é o arcanjo Miguel, que está aqui. Ele a dizer que está ligado, tanto os vossos medos, os vossos apegos, os vossos receios, estão ligados a vidas passadas. E aqui confirma-nos com esta carta do Tarot do Egito. É pedido que vocês se sintam cada vez mais fortes. E aqui fala-nos da caixa divina. Ou seja, para que vocês consigam perceber-se melhores, vocês devem estudar mais, vocês devem aprofundar o vosso conhecimento para depois vocês poderem passar esse conhecimento aos outros. E é super importante termos alguém que ensine.
Nós precisamos de muitas pessoas a ensinar, muitas a trabalhar, mas muitas a ensinar também, ok? Portanto, pessoas que ensinem, mas primeiro têm que estudar e têm que saber daquilo que estão a falar, ok? E depois, vocês conseguirem fazer aqui esta caixa divina, vocês têm um vídeo no canal em que eu ensino como é que é a minha caixa, como é que é a caixa do Sérgio, como é que é a caixa do Gui, para vocês verem ali várias formas de fazer a caixa divina. Escrevam qualquer preocupação, ansiedade ou desejo num papel. Coloque-o num recipiente especial, a caixa divina, entregando assim a questão ao divino e permitindo a sua ajuda. O que vai acontecer é que vocês adquirem a sabedoria para saber lidar convosco, que é esta carta aqui. Aqui vocês já têm a formação para vocês passarem aos outros. Portanto, é só vocês para se sentirem livres, poderosos, para vocês perceberem quem vocês são, para vocês se entenderem, peçam ao divino que guie os vossos caminhos. Que curso é que eu vou fazer? Que livro é que eu vou ler? Vou para o centro espírita? Vou para um templo budista? Vou para a igreja? Tudo é preciso, meus amores. Em todo o lado vocês são válidos. Todo o lado precisa de trabalhadores da luz. Todo o lado precisa de pessoas que saibam ensinar e explicar. Sentem-se melhor aprendendo teologia e sendo padres ou sendo sacerdotisas de uma religião, de uma umbanda, seja do que for, de um centro espírita, vocês serem regentes, bora lá, ok? Primeiro adquirem o conhecimento e a vossa liberdade. Peçam aos céus. Façam a vossa caixa divina e peçam, guia os meus passos. Abre-me as portas que eu preciso abrir. Explica-me qual é o meu caminho, para onde é que eu tenho que ir, o que é que eu tenho que aprender, para que depois eu possa passar a palavra, para que depois eu possa explicar e possa ensinar. É muito poderoso o trabalhador da luz que trabalha ajudando o outro, explicando ao outro, e não é qualquer um que consegue explicar, não é qualquer um que consegue explicar-nos principalmente de forma a que nós entendamos, está bem? Não é qualquer um, portanto são muito valiosas estas pessoas. Não se percam do vosso destino, porque só assim é que vocês são livres, só assim é que vocês deixam de estar aqui magoados pela vossa vida passada, deste sofrimento que estas duas cartas vos indicam. Foi numa vida passada que esta pessoa sofreu algumas agressões que fez com que mantivesse um medo, mantivesse receios, mantivesse medo, às vezes até, eu vou para um centro espírita, será que eu não vou ser enganado? Eu vou para uma igreja e será que eu acho que não são bem os princípios da igreja? Será que eu não vou ser enganado? Eu vou para um templo budista, será que eu não vou ser enganado? Porquê? Porque esta pessoa tem medo. Foi alguém que numa vida passada sofreu muito por aquilo que sabia. E que era um saber quase que instintivo. Vão fazer, se vocês gostam muito de cristais, façam um curso de cristais. Se vocês gostam muito da cromoterapia, façam um curso. Tentem saber mais como é que vocês podem ajudar os outros através do vosso conhecimento. Depois são vocês que vão formar pessoas, ok? Depois são vocês que vão explicar o vosso caminho de vida, dando um impulso ao outro para não ter medo de si próprio, para se libertar, para ser ele próprio. Portanto, aqui já estás com o canudo, aqui já aceitaste o teu propósito de vida, não é? Aqui já aprendeste e aqui já tens a libertação e já és alguém que trabalha com e através da luz. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que ele vos ajude, pelo menos que vos incentive, está bem? Sinceramente e honestamente, estes vídeos para mim são vídeos que eu gosto de fazer, porque a minha intenção é, se eu conseguir pôr um grãozinho que seja de esperança no vosso coração, que vos faça ir à procura do que é espiritualidade, de quem vocês são, e vocês conseguirem lutar para serem felizes, meus amores, eu já ganhei o meu dia. Portanto, estes vídeos para mim são super importantes. Espero que vocês gostem, que vos ajude. Quero-vos enviar um beijo do tamanho do mundo e até já. Beijos!